Olá, me chamo Fabrício e eu vou explicar sobre as lógicas de autenticação de CRUD do meu projeto chamado Solid. Ah, Começando pela autenticação, ela foi feita utilizando o Firebase Authentication. Então, que vai abstrair todo o nosso trabalho de criar uma autenticação para o nosso projeto. Então, isso a gente fica livre. E para a criar, para conseguir fazer a integração do Firebase com o Angular é bem simples, apesar de que a biblioteca parece que está meio. A biblioteca do Firebase para o Angular parece que está meio, não sei, desatualizada, mas ainda é possível instalar e tal. Então o que a gente faz? Lá no Firebase a gente vai ter as informações de API e tal, e a gente vai deixar salvo em um arquivo qualquer. Aqui eu salvei em environment, que eu não vou mostrar, claro, porque a informação não se pode mostrar, mas está tudo salvo aqui. E aqui em app-config eu importo os métodos da biblioteca do Firebase. Então, aqui eu inicializo o Firebase com as credenciais e aqui também inicializo a aplicação de autenticação. Para a gente fazer requisições que sejam externas ao nosso projeto do Angular, a gente utiliza services. E aqui a gente cria um service para a autenticação. Não vou explicar cada coisa aqui, porque é bastante. Aqui eu posso dizer que isso aqui é para criar o usuário com e-mail e senha, aqui é para fazer o login com e-mail e senha. Uma coisa que também é importante falar é sobre essa variável aqui, que ela é um observable, que ela vai usar o outstate para conseguir saber se o usuário está autenticado ou não. Porque se ele não tiver, ele não vai poder utilizar o nosso sistema. Eu não vou explicar muito bem como o Angular faz para que impedir que o usuário consiga acessar essas partes sem estar autenticado, mas fica sabendo que é possível sim, utilizando aqui os guards, também mudando aqui nas rotas. Tá, continuando, eu vou mostrar aqui a parte do login, que é também igual ao de cadastro, tá? Que a parte do login é um formulário normal, ok? Pede nome, pede senha. Deixa eu mudar só isso aqui, tá me incomodando. Nome da peça. Nome da peça. Ah, desculpa, eu tô fugindo. Aqui é o login. Aqui é o login. Aqui pede o nome do usuário, que na verdade é o e-mail dele, e também a senha. Aí depois faz um submit. Aqui no TS é onde acontece a lógica, a gente faz. Alterações, a gente utiliza essa função aqui de formulários reativos para criar nosso formulário com base no Angular. Isso aqui, form group, é para agrupar as informações e tal. Aqui no submit vai chamar o service, o login, para realizar a autenticação do usuário. Vamos entrar aqui. Vamos ver se eu consigo me lembrar de uma senha. Vamos lá? Funcionou. A autenticação está funcionando, certo? Está mostrando até meu e-mail aqui. Certo, então vamos passar agora para o CRUD. Não sei se vocês perceberam, mas demorou um tempo para carregar isso aqui, porque isso aqui na verdade já mostra que o backend está funcionando. Porque ele está indo por nosso banco de dados e vendo quantas peças estão cadastradas, quantas análises foram realizadas, quantas comparações estão ativas e tal. Que eu vou mostrar aqui. Tá bem aqui em CRUD. E vai ficar aqui no final, que é essa função aqui. Ela é um pouco diferente das outras funções do Execute CRUD, porque as funções são para determinadas tabelas do nosso banco de dados, mas que na verdade ela é diferente. Ela vai consultar as duas tabelas do nosso banco de dados e ela vai fazer um count. Vai saber quantas peças foram cadastradas, quantas comparações foram feitas e tal. E depois vai retornar. Tudo isso para mostrar essas informações aqui no nosso menu principal. Tá. Então isso aqui já seria um exemplo de get. Aqui. Mas o interessante mesmo era mostrar como faz o cadastro de peças, uma peça para dentro. Então vamos clicar aqui em adicionar peça, que aqui é um cadastro normal, como foi feito anteriormente. E não sei se eu mostro. Vamos falar aqui. Não, para fusão. Vou falar aqui uma chave Gale 2, porque na verdade eu já criei outra. Aqui eu vou botar um outro código SQL, que esse aqui
É um código para você identificar as peças e tem que ser único, não pode ser ter dois códigos que operam mesmo, então vou voltar aqui um K9, não sei. E aqui a gente vai subir as imagens do nosso objeto, que nesse caso é uma chave simples. Aqui a lateral, vou mandar aqui a lateral, e aqui a frontal, eu vou mandar a frontal que está aqui. Se tudo der certo, se tiver tudo ok, com o back-end e tal, quando eu clicar em cadastrar, ele vai salvar no banco de dados e ele vai me redirecionar para a página de listas de objetos. Então vamos lá. Funcionou. Como dá para ver, apesar de a gente não poder colocar um SQL igual, a gente pode colocar imagens iguais. Isso aqui foi de outra tentativa de gravação. Mas como pode ver, salva sim. Isso aqui é um get lá para a rota de peças, que é... Não é aqui. Aqui na min. A min é onde fica os endpoints do back-end. Então, o que a gente fez aqui foi o post. A gente mandou um post aqui para essa URL. Que a gente resolveu. É que eu não vou explicar muito a lógica de como foi salvo as imagens, mas como vocês puderam ver, ele salvou novamente. Aí, então, o que depois a gente fez é esse get aqui para a mesma URL, que ela vai retornar todos os registros da tabela parte. São duas tabelas. É uma tabela para peças e uma tabela para guardar registros de comparações. Como o algoritmo não está feito ainda, ela não vai ser usada, mas já dá para ver como o CRUD está ficando utilizando só o registro de peças. Como pode ver, ele vai pegar... Deixa eu mostrar aqui no CRUD também, que está fazendo get part. Aqui é utilizando ID, esse aqui é para um... Como, não sei se eu tenho que explicar isso, mas quando a gente faz um carry e um filtro, ele vai retornar uma lista, então, mesmo que seja... Sempre vai ser só um registro, mas a gente tem que colocar sempre o first para retornar o registro sozinho. Mas o que a gente faz aqui é fazer um get parts, que a gente só pega tudo, a gente também vai definir um limite para não pegar todos de uma vez. Eu utilizo uma paginação, ok? Mas então é isso que está sendo feito aqui nessa página de list models. Ela está indo lá, está fazendo a requisição get lá para o banco de dados, que também vou mostrar aqui na parte do front-end, que eu também criei um service para fazer as requisições aqui para a tabela de peças, que é aqui no service. Aqui, assim, como é diferente do Alt, que no Alt a gente mandava o URL do Firebase. Na verdade não, a gente não mandava o URL do Firebase, é integrado lá na biblioteca. Mas aqui a gente tem que definir qual é a API, a URL da API, que eu botei aqui, também não vou mostrar, apesar de que não tem nada de importante, porque é uma coisa que roda só na minha máquina. A gente pega aqui, bota aqui, tá? E aqui são os métodos. Aqui é o addPart, que é um create, getParts, que é um read, e aqui o deletePart, que eu não mostrei ainda, que eu nem sei se está funcionando. Vamos ver se está funcionando. Vamos deletar essa aqui. Deixa eu escolher as pastas. Está funcionando assim. Vamos tentar atualizar aqui a página. Está funcionando assim. Então deixa eu explicar bem rapidinho aqui a lógica, que isso aqui é na parte list. A gente não tem muito explicar. A gente só vai, aqui em parte list, vai chamar o o partServices, vai chamar essa função da part, vai informar qual é o ID do objeto e ele vai fazer o delete. Por causa que o Angular já tem uma biblioteca própria para fazer essas requisições HTTP. Então é também bem simples fazer essas requisições no Angular. Mas então é isso, eu expliquei a parte do login, também expliquei a parte do CRUD, de create, de read e de delete. Então esses são os CRUDs que eu fiz até agora. Ainda falta edição, que a edição não está feita ainda, se eu clicar aqui não vai ter nada, mas também será realizada. Então é isso.